Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Jackson Leite Tamo Junto, um programa de soluções, diversão e informação sempre para ajudar a sua vida, para fazer o seu dia melhor. Nem que seja uma frase de hoje nesse programa vai ajudar você. Sempre esse é o nosso norte. E hoje eu estou tendo a alegria, a gratidão de receber a professora Joana Narvaez, professora, psicóloga, escritora de artigos científicos, e faz um trabalho espetacular, não apenas no Sul, mas a nível nacional. A gente está aqui no Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudo de Alcoolismo e Outras Dependências. Joana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Joana, a gente teria vários assuntos para poder falar com você, mas o tempo urge, né? E você deu uma palestra incrível, né, sobre a questão da violência contra a mulher. Tá? E as causas disso dentro do guarda-chuva da dependência química. O que te levou a se aprofundar e estudar e se especializar nesse tema tão importante? É uma ótima questão. Na verdade, eu fui me aproximando do universo da pesquisa e do universo acadêmico através de uma clínica mais árida, em que eu trabalhava como voluntária na Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul. E por ser um ambulatório portas abertas para tratamento da dependência química, a gente tinha um cenário bastante representativo do que se passava nas ruas. E a gente começou a ter o ingresso de mais usuários de crack nesse ambulatório. Então eu resolvi estudar um pouco a esse respeito, assim, porque eu via que as terapêuticas não eram efetivas para esse público. Na ocasião, estudando sobre usuários de crack, o que a gente verificou é que o principal impacto nas funções neurocognitivas, né, que inclusive habilitavam esses usuários para funcionar em várias outras facetas de vida, porque afinal é a maneira como a gente consegue, né, através das funções executivas, transpor habilidades cognitivas para a vida do dia a dia, para lidar, regular as emoções, para tudo isso está muito interligado. E o que a gente viu é que o grande impacto, para além das variáveis do uso de crack, era na verdade o trauma. O trauma tinha a ver com um início mais precoce no uso de substâncias e, portanto, substâncias atuando num cérebro ainda em formação, né? E que isso, consequentemente, daí sim trazia impacto cognitivo nesses usuários. Então, a gente basicamente começou por aí, começou vendo que o trauma era o grande fator que acabava interferindo nas habilidades funcionais e cognitivas desses sujeitos. A partir daí, numa amostra que era predominantemente masculina, eu vi que todas as mulheres tinham trauma. Todas tinham vivido traumatizações precoces, né, e importantes nas suas trajetórias. Então eu comecei a estudar esse recorte também do gênero, né? Então a gente vê aí uma sobreposição de interseccionalidades que vulnerabilizam esses sujeitos. Então a gente está falando de sujeitos que têm vulnerabilidades socioeconômicas e socioafetivas e também que têm situações importantes e precoces de trauma, que datam de anterior ao uso da substância. Então o que a gente viu é que esses sujeitos ficam com uma predisposição, uma vulnerabilidade maior para um ingresso no consumo de substâncias, até como uma via, uma tentativa elaborativa dessas dores traumáticas, que evidentemente que não se configura elaborativa, mas é uma tentativa de anestesia do que um contexto primário que não conseguiu dar suporte, porque não é só o trauma em si. Várias pessoas vivenciam coisas traumáticas, mas é o trauma num contexto que não dá uma contenção para isso. Né, que daí deixa um sujeito que evidentemente que ainda não tem todo o instrumental para isso, num contexto não protetivo. Então a gente via que ali tinha todo um cenário que fazia com que o sujeito ficasse mais vulnerabilizado e que pudesse recorrer mais facilmente ao uso de substâncias mais precocemente, com um escalonamento mais grave no uso. Né? E nós vimos que as mulheres elas tinham piores desfechos e piores índices de situações ligadas a desfechos de saúde pública, né, a situações de funcionalidade. Elas ficavam com menos oportunidades de emprego, mais problemas familiares, e num país onde a gente tem predominantemente famílias monoparentais, né, e mais lideradas por mulheres. Isso que eu ia falar, mais mulheres. Exatamente. Muito mais. Muito mais. E a gente viu, inclusive, em pesquisas posteriores, que as mulheres são muito mais responsabilizadas por situações ligadas à esfera doméstica e ao cuidado dos filhos. Então, assim, se a gente não tem, né, a gente está falando de contextos precoces, então, em que essas pessoas ficam muito expostas a uma série de traumatizações, e a chance de replicar isso, se a gente não tem uma via elaborativa disso, é muito maior. Ainda mais se é alguém que não desenvolve um senso de autopreservação para si mesmo. Então, preservar e cuidar de um filho e evitar que esse filho se exponha a situações traumáticas, né? Então, a gente via que tinha uma cadeia transgeracional. Era muito mais fácil perpetuar
aspectos de negligência parental, né, nesses casos em que a gente tem essa sobreposição assim, de eventos vulnerabilizantes. A nível mais ou menos, você não precisa dar uma coisa exata, mas a nível mais ou menos de números, de percentuais, para o nosso público ter uma ideia da gravidade disso. O que a gente viu assim nessa amostra é que cerca de 65% dos usuários, tá, o primeiro estudo a gente viu 65% tinham situações de trauma moderado a severo, tá? Então a gente não incluiu traumatizações consideradas por eles, assim, pontuadas como mais leves, tá? Então a gente está falando de abuso sexual, de abuso físico perpetuado por alguém que deveria ser protetivo, ou seja, no contexto mais intimista, né? O que impacta muito, assim, né? Evidentemente, no teu senso de proteção, no teu senso de autopreservação, também negligências importantes, né? Então, assim, 65% é muito alto, né? De traumatizações. E esses eram justamente aqueles usuários que começavam mais precoce, o uso de substância, que escalonavam com mais gravidade no uso de substâncias, né? Isso tudo numa amostra que já é vulnerabilizada, que a gente está falando de usuários de crack, né? E as mulheres desta amostra, mas daí era dentro de uma amostra, todas tinham tido situações que eram consideradas de traumatizações moderadas a severas. E na tua experiência e também na tua visão, além do mundo do crack, vamos entrar agora um pouco no mundo da dita classe média. Tá? A gente também vê essa violência. Sim, sim. Muito. A gente tem que pensar assim que a violência, né, ela tá de alguma forma disseminada por várias classes. Ela, né, tá assim, o álcool também é uma coisa. Álcool, né, há inclusive assim eventualmente um estímulo social para o consumo, né, em algumas classes, isso fica evidente na sociedade como um todo, mas em algumas classes isso eventualmente pode até ser mais demarcado, por ter mais acesso, por ter mais condições, né. No entanto, uma coisa importante é assim, certamente o fator socioeconômico ele não é determinante para a violência. Tá? Ele não é o fator que vai dizer se a violência vai acontecer ou não. O que ele é um fator que se sobrepõe a um aspecto de vulnerabilização. Né? Então, mas evidentemente que as traumatizações ou que as negligências elas podem acontecer em qualquer contexto social, né? E a violência de gênero também, né? É claro que sim, é claro que eventualmente assim uma pessoa que pode ter mais acesso a tratamento, a recursos, né? A outras possibilidades, eventualmente consegue melhor se instrumentalizar. Mas isso, de maneira alguma, tem o recorte social e socioeconômico como o fator mais determinante. Eu só puxei essa brasa porque a gente vê a violência, aliás, a droga e a violência estatisticamente falando, ela é maior contra a mulher, ela está em todas as classes, né? A gente está em todas as classes. Vê aí vários casos famosos, não precisa a gente agora ficar citando, né? O público conhece. E como eu falei no início, né, o nosso programa ele tem um foco de soluções, ou seja, qual é na tua experiência, eu sei que você faz esse trabalho todo, obviamente buscando uma prevenção, né? Qual é a tua mensagem para o nosso público nesse sentido de prevenção, de objetivar a diminuição dessa gravidade? Eu acho que Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém sendo, principalmente mulher, tem também homem, né? Mas principalmente mulher, criança sendo agredido, sendo abusado, né? Com o que certeza. a gente pode fazer para melhorar isso, diminuir isso? Eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente legitimar o relato e o discurso dessas mulheres, sobretudo quando a gente está falando dessa intersecção violência e uso de substâncias. O que a gente vê é que muitas vezes, tá, e os estudos mostram isso, tanto as mulheres quanto os homens tendem a entender que uma vítima alcoolizada ou sob efeito de alguma substância psicoativa, ela é mais culpada que o agressor. E isso é uma distorção tremenda, que faz com que as mulheres se sintam estigmatizadas, que elas não busquem suporte, que elas não busquem ajuda. Então a primeira coisa é legitimar essas mulheres, legitimar essas narrativas, essas vivências e poder acolher. Então ter um espaço de acolhida é essencial, porque uma cultura que perpetua a violência e que em algum grau protege o agressor em detrimento da vítima é uma cultura do estupro, é uma cultura que não ajuda a proteger essas mulheres. Então a gente legitimar, a gente ter políticas efetivas, a gente tem inclusive aspectos legislativos contundentes que deem conta, né, da gravidade do que vivemos. E a gente tem um cenário assim com dados muito importantes de feminicídio, com dados e feminicídios que muitas vezes
antes de chegar a uma situação, porque a violência ela tem um escalonamento, tá? Já tinham às vezes vitimizações prévias, muitas delas já sinalizadas, né, em espaços tanto de saúde quanto, então, nessa hora a saúde e a segurança pública tem que trabalhar mais azeitadas, assim, a gente tem que ter esse cuidado muito importante, assim, de detectar, identificar, ajudar essas vítimas, ajudar essas pessoas, entender que cada situação onde a gente falava antes, assim, do quanto a gente tem situações onde as mulheres são ainda, né, assim, no Brasil a gente ainda tem esse dado muito prevalente, assim, das mulheres serem as cuidadoras principais. Então, quando uma mulher é agredida, quando uma mulher está sofrendo violência, ou quando uma mulher é morta, a gente tem todo um tecido social que fica prejudicado. Então, assim, olhar as famílias, olhar melhor esse, muito além da droga, porque a droga, se a gente reduz tudo ao uso de substâncias, a gente deixa de olhar várias outras facetas de vida dos sujeitos, que muitas vezes, né, são representados através desse sintoma do uso, mas que são sustentáculo para o uso, e que são questões importantes e fundamentais, causais, que a gente precisa atuar e cuidar em termos de saúde pública. Então, esse olhar ampliado é fundamental para a gente poder ter terapêuticas e políticas públicas mais adequadas, né? Não dá para tratar só o sintoma, a gente tem que tratar toda uma tessitura que sustenta ele. Olha, que trabalho, poxa, tão necessário, e que orgulho de ter uma fera como você, né? A gente estava conversando antes, né? Como você e seus colegas do Sul fazem um trabalho de ponta a nível de Brasil, né? Como é que o nosso público pode chegar a você, ao seu departamento, quem estiver precisando de ajuda? Eu creio que lá vocês também têm um apoio de terapias e tudo. Como é que a gente chega a você? A gente vai colocar agora as letrinhas embaixo? Eu posso deixar disponível o meu contato, evidentemente que sim, né? Meu e-mail, meu contato. Isso. E a gente tem parcerias com outros espaços. Então, por exemplo, a gente tem todo um serviço que faz avaliação neuropsicológica de crianças que estão vinculadas a um aparato do SUS, a um hospital geral do SUS, né? Justamente para cuidar de crianças que também estão expostas a situações. A gente tem, dentro da rede de cuidado, também espaços que fazem a acolhida das mulheres. Então, eu nesse momento, não poderia referenciar um só espaço, porque são espaços diversos de acordo com as demandas, né? Mas eu certamente posso te passar o meu contato para a gente botar nas letrinhas, assim. Eu acho que soletrar ele nesse momento não vale muito a pena, porque é um e-mail longo. Na edição a gente faz isso. Mas a gente faz isso na edição. E a gente fica à disposição, assim, evidentemente. Professora Joana, muito obrigado, tá? A gente sempre termina assim, querido. Tamo junto, o slogan do programa. Pessoal, faz a inscrição, que é de graça, dá like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela audiência, até o próximo.